Eu quero falar hoje com você sobre o seguinte tema: armas que vencem gigantes. Armas que vencem gigantes. 1 Samuel capítulo 17, verso 49. 49, a gente não vai ler o capítulo todo, que é muito extenso. Depois em casa você não só pode, mas deveria ler para ficar por dentro de todos os detalhes. E eu quero pensar algumas coisas importantes que eu vejo nesse texto. 1 Samuel 17, 49. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Verso 50 agora, assim, prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Não havia espada na mão de Davi. Eu acho que, como muita gente, quando eu era menino, eu sonhava em ser atleta. Eu queria ser jogador de futebol. E é interessante quando a gente vê numa premiação, seja na Olimpíadas, na Copa do Mundo. Ontem nós tivemos a final da Champions League. É muito legal você olhar aquele momento de glória, onde os atletas estão recebendo uma medalha, estão levantando o troféu, e todo mundo olha e fala: poxa, que legal, que maravilha. E há até alguém que diga: poxa, fulano tem sorte, olha como ele é abençoado. Mas o que muitas vezes a gente não sabe é o que está por trás daquela vitória. Preparo, treino, uma dieta rígida, algumas festas que o atleta não pôde estar, alguns compromissos que ele até gostaria de estar e ele abriu mão por conta de uma meta, de um objetivo que ele tem. Uma vez eu vi a rotina do Michael Phelps, sua alimentação, e era uma coisa assim absurda, que esse cara, que foi o atleta mais premiado nas Olimpíadas, né, aquele nadador americano, o nível de comprometimento de uma pessoa para chegar onde ela chegou. Eu estou dizendo isso porque a vitória de Davi, ali no Vale de Elá, ela não acontece de forma pontual. A vitória de Davi está sendo construída ao longo dos anos, pelo seu caráter. Davi não vence porque está mais bem preparado de forma humana, bélica. Pelo contrário, você vai ler os detalhes do texto e você vai descobrir que Golias tem uma armadura excepcional, tem uma espada, tem um escudo, tem um capacete, e a Bíblia é tão rica nos detalhes que vai dizer quanto pesa cada uma, quanto pesa a lança de Golias. Mas Davi está ali e vence essa batalha, não por sorte, não porque tem boa mira, não porque está mais bem preparado humanamente falando, mas porque Davi tem armas capazes de derrubar um gigante. Gigante são aqueles obstáculos que nós temos na vida, que estão entre nós e o plano de Deus para a nossa vida. Gigante é tudo aquilo que se interpõe entre nós e nossos objetivos, e nossos sonhos, e nossas metas. E certamente você está aqui hoje, você tem alguns gigantes. Talvez ele não se chame Golias, talvez ele se chame uma dívida, talvez ele se chame alguma doença, algum problema dentro de casa. Quais são as armas que nos darão condições de vencer os gigantes? Eu anotei 4, são muitas outras, mas eu anotei 4 que eu encontro aqui nesse texto e que certamente vão te ajudar a vencer os obstáculos que estão diante de você. E a primeira arma que eu anotei aqui é a responsabilidade. Vamos falar isso juntos? Diga: responsabilidade.
O dicionário vai definir responsabilidade como a obrigação de responder pelas ações próprias. A obrigação de responder pelas ações próprias ou pelas coisas confiadas. E talvez você esteja se perguntando, mas o que isso tem a ver com Davi e com essa batalha? Se você for ler o texto todo, você vai descobrir que Davi, ele não está ali naquela batalha por conta do acaso. Seus irmãos fazem parte do exército, Davi é o 8º filho, é o caçula de uma grande família, de um homem chamado Jessé. E a Bíblia diz então que, por seus irmãos estarem na batalha, seu pai, Jessé, diz para Davi o seguinte: olha, vá até a batalha, vá até o fronte e veja como seus irmãos estão. Leve alimento para eles, leve um presente também para o chefe do exército e vá até lá. Davi, ao contrário de seus irmãos, trabalhava para o seu pai, ele cuidava das ovelhas da família. A Bíblia vai mostrar depois que Jessé tem algumas ovelhas, poucas ovelhas, e Davi é o responsável por essas ovelhas. E Jessé então dá uma ordem para Davi, filho mais moço: vá até a batalha e veja como seus irmãos estão. É importante você saber, ter em mente o seguinte: os irmãos de Davi não gostam dele. É importante você ter em mente também que seu pai Jessé não o leva muito em consideração. Você lê os capítulos anteriores, você vai descobrir que quando Samuel vai até a casa de Jessé, pai de Davi, para ungir aquele que seria o próximo rei de Israel, Samuel reúne e fala para Jessé: olha, reúne todos os seus filhos. Davi é deixado de fora, porque Davi não é visto pelo seu próprio pai como alguém capaz de repente, liderar alguma coisa. Mas Jessé então pede para Davi ir até a batalha. E olha o que a Bíblia vai nos trazer, 1 Samuel 17:20. Depois da ordem do pai, Davi, pois, no dia seguinte, repita isso comigo, diga: no dia seguinte, se levantou de madrugada. No dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda. Eu quero que você anote essas expressões. No dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. Olha o senso de responsabilidade de Davi. Seu pai lhe dá uma ordem. É bom você saber que Davi, ele não tem 45 anos. Davi não é um senhor já cabelo grisalho, não. Davi é um adolescente que recebe uma ordem. Quem tem filho adolescente em casa, diga amém. Peça uma coisa para ele fazer e ore para ele ter vontade, e ore para Deus tocar no coração. E isso aqui não é uma crítica, não, eu já fui adolescente também. Quando Davi recebe uma ordem do pai, no dia seguinte, ele se levanta de madrugada, deixa suas ovelhas com um guarda, carrega a bagagem e vai. Mas é interessante que isso não é uma coisa pontual. Quando ele chega no vale de Elá, lugar da batalha, olha o que o texto diz, verso 22. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Gente, a responsabilidade é a marca de todo vencedor. A responsabilidade é a marca de todo vencedor. Você vai parar para pensar e você vai concordar comigo que boa parte das coisas que você faz por conta de uma responsabilidade pessoal. Eu nunca vi uma pessoa pagar as contas assim
Porque, eu não vejo a hora de chegar o dia de pagar o aluguel. Eu amo pagar o aluguel. Por que você paga? Responsabilidade. Amanhã é segunda-feira. Muitos aqui trabalham numa usina, numa empresa, num chão de fábrica. Tempos atrás eu conversei com um rapaz aí no final do culto. Ele falou, 4:30 da manhã eu já estou de pé, pegar a van, ir para o trabalho. Eu não vejo esse cara, o despertador tocando lá, 4h, 15 para as 4, dizer, este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos. Pode ser que em algum dia ele esteja assim, todo feliz, mas o que nos tira da cama, gente? Responsabilidade, pô. Responsabilidade, eu tenho uma responsabilidade na empresa, eu tenho uma responsabilidade com a minha família. Porque nós, como pais, educamos nossos filhos. Por que a gente chega para um filho e chama a atenção, e fala para um filho uma coisa que ele não vai gostar, mas que é importante para ele, porque nós somos o quê? Responsáveis. Responsabilidade é isso. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Sabe o que me traz aqui ao altar pregar semanalmente? Responsabilidade, gente. Eu passei boa parte dessa semana, nossa semana inteira, recebendo quimioterapia. Todo dia, pelo menos 4 horas por dia, eu passo no hospital. Vendo os outros vomitar do meu lado, essa semana foi uma... Eu até brinquei com a Dani, teve um dia que a Dani não pôde estar comigo. Tem que rir para não chorar. Tinha um senhor bem na minha frente, e daqui a pouco eu vejo que a pessoa que está do lado dele pegou o lixo para levar para ele vomitar. E eu não tenho um estômago muito bom para aguentar os outros vomitando perto de mim. Então eu dei uma desbaratinada, eu não olhei muito. Mas quando eu olhei, estava o senhor com a dentadura na mão. E vomitou. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. E depois o tiozinho pegou a dentadura e deu aquela... Eu acho que alguma coisa vazou ali antes dele tirar. Eu falei, meu Deus do céu. O Senhor da glória. Olha, passar a semana intensa assim, é senso de responsabilidade que me faz fazer aquilo que eu faço. No dia que você perder esse entendimento, seu futuro vai estar comprometido. No dia em que você não for mais capaz de responder por aquilo que lhe foi confiado, se você quiser terceirizar coisas que Deus colocou na sua mão, que Deus te confiou, seu futuro vai estar comprometido. Deus estava preparando Davi, gente, para liderar a nação. Agora eu pergunto para você o seguinte: quem não consegue responder por algumas ovelhas, quem não consegue se responsabilizar por uma bagagem, vai conseguir liderar uma nação? Não vai. Jesus vai nos ensinar, se você for fiel no pouco, ele vai dizer, é a fidelidade naquilo que é pouco, naquilo que é pequeno, que vai te levar a grandes conquistas. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Infelizmente a gente vive um tempo onde a responsabilidade não tem sido tão falada, tão pregada. Todo mundo é vítima, todo mundo se esquiva. Quando ela age, ela diz, não, eu agi por isso, por aquilo, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Enfim, responsabilidade vai te ajudar a vencer os obstáculos da vida. Jesus, nas suas parábolas, que são histórias fictícias, que nos ensinam lições espirituais importantes, ele vai falar muito sobre o poder da responsabilidade, sobre o dever da responsabilidade. Olha Mateus 25, 19, parábola dos talentos. Você se lembra? Um senhor rico pega alguns talentos era o dinheiro da época, e reparte entre os seus empregados. Dá 5 para um, 2 para outro, 1 para outro. E o texto bíblico diz assim, Mateus 25, 19, depois
de muito tempo, o Senhor voltou de viagem e os chamou, o que é que diz aí? Para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. Olha agora uma outra parábola, Lucas capítulo 16, verso 2. A segunda parte, segunda frase do texto, traz a mesma ideia de um senhor que confiou nos seus empregados, nos seus servos, e o texto bíblico diz o seguinte: preste contas de sua administração. Preste contas de sua administração. E eu pergunto hoje para você, como você tem lidado com aquilo que lhe foi confiado? Você é uma pessoa responsável com aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Você tem sido responsável com a sua família? A sua família é sua responsabilidade. Você que é homem, sacerdote do lar, você se vê como alguém responsável dentro de casa? Você tem sido responsável no seu trabalho? No seu trabalho, porque você tem horário para cumprir, você tem meta para cumprir, você tem alguns deveres lá. Você é alguém responsável, você é alguém que responde a essa expectativa da empresa sobre você. Mais importante do que você ficar cantando louvor, do que você ficar falando, convidando os outros para vir na igreja, nada disso vale a pena se você não testemunhar no seu trabalho com responsabilidade. Você deu um prazo, cumpra o prazo. Você ofereceu um serviço, cumpra com a sua responsabilidade ministerial. Gente, eu trabalhei anos e anos de perto, ainda trabalho com pessoas voluntárias. E às vezes é tão triste você ver pessoas irresponsáveis fazendo as coisas para Deus. Você tem um horário, poxa, o culto começa às 10h30, olha, você vai ter que chegar às 9h30, você vai ter que chegar 15 para as 10, você vai chegar 10h15. Nós temos professores aí que dão aula para os nossos filhos. Pô, legal que se voluntaria, mas precisa se voluntariar com responsabilidade, chegar antes, ver como é que está a classe, arrumar, preparar a lição durante a semana. Responsabilidade é uma arma fundamental que vai te fazer triunfar na vida, no nome de Jesus. A segunda arma que eu quero deixar, que faz parte desse texto e do caráter de Davi, é que Davi tinha uma ambição saudável. Vamos falar juntos essa expressão? Diga ambição saudável. A palavra ambição, normalmente ela é vista de forma pejorativa, mas isso é uma bobagem. A gente precisa saber diferenciar ambição de cobiça. Então, ambição é você querer algo, cobiça é você querer algo que é do outro. Então, uma coisa é você querer alguma coisa, isso é perfeito, não tem nada de errado. Eu quero crescer financeiramente, eu quero crescer profissionalmente, eu quero conquistar coisas, não tem nada de errado nisso. Errado é você querer aquilo que é de uma outra pessoa, isso é cobiça. Então, ter uma ambição saudável faz parte do seu crescimento, faz parte da sua capacidade de superar os obstáculos que vão aparecer. Porque não se engane, a vida vai te trazer obstáculo. Quem sabe disso que eu estou falando? Meu Deus do céu, o tempo todo a gente está enfrentando nossos perrengues. O que é que vai nos dar força para superar esses perrengues? Para levantar, ir atrás e, enfim, é essa ambição, é esse desejo saudável de conquista. E por que eu estou falando isso? Porque quando Israel se reúne ali e Golias começa a afrontar o exército, Saul, que é o rei, tem uma ideia. Ele diz o seguinte: olha, quem enfrentar o gigante vai ganhar algo. E olha o que o texto diz, 1 Samuel 17:25. E diziam uns aos outros:
vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei, são 3 coisas que vai ganhar, gente. Quem matar o gigante, o rei o cumulará de grandes riquezas. Primeira coisa, vai ganhar dinheiro. Segundo, lhe dará por mulher a filha. Então, vai ganhar dinheiro, vai casar com a princesa, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. É coisa boa, hein? Vai ganhar grana, vai casar com a princesa e nunca mais a família vai pagar imposto. Já imaginou, gente? Chega em janeiro, vim pagar o IPVA. Não, tá certo. Você vai no supermercado hoje, vai pagar, está descontado aqui a carga tributária, sua conta sai pela metade. Vai abastecer o carro. Tudo, você não paga mais. Bom, todo mundo ouviu isso. Assim como Davi ouviu isso. Mas só Davi se interessou por isso. Olha o que o verso 26 vai trazer. Então, falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Davi quer saber, ele ficou atiçado com aquela palavra. Sabe aquela coisa que se ouve e fala, cara, é a oportunidade da minha vida. Davi, gente, vivia no meio do pasto. Davi fedia cabrito. E falou, o quê? Casar com a princesa? Cara, é a oportunidade da minha vida. Ele já tinha recebido a unção. Ele falou, Deus está abrindo as portas aí para mim, cara. Casar com a princesa, ganhar dinheiro, minha família não... E ele fica perguntando, quer que vai ganhar? E o verso 27, mais uma vez, e o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. E se você continua lendo o texto, no versículo 30, Davi pergunta novamente, ele se certifica, essa batalha aí, vai ganhar alguma coisa ou não? Vai agregar alguma coisa na vida de quem matar o gigante? Muita gente não chega a lugar algum na vida e consequentemente não derruba os obstáculos e os gigantes que aparecem por um simples fato, gente, não querem chegar a lugar algum. É a filosofia do sambista, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Para onde soprar, tá bom. Eu acordo, eu nasci numa família paupérrima, onde meu avô vivia debaixo de escassez, meus pais viviam debaixo de escassez, eu nasci nesse ambiente de pobreza, de falta. Quer saber? Eu estou marcado para isso e minha vida é essa. E a pessoa não se esforça para crescer financeiramente, para crescer profissionalmente. Ela não tem essa ambição. Na minha família ninguém estudou, ninguém fez faculdade, ninguém fala nem português direito, por que eu vou aprender uma segunda língua, uma terceira língua? Então a ambição, esse desejo bom, saudável, vai fazer com que você supere os obstáculos e os gigantes que vão aparecer na vida. Tem que ter uma meta, tem que ter um objetivo, tem que ter uma ambição. A terceira arma que Davi usou, e não foi uma espada, não foi uma lança, não era um escudo, mas eram traços do seu caráter. Era a sua capacidade de selecionar suas batalhas. Essa provavelmente é uma das mais importantes. Eu quero que você repita isso comigo. Diga, capacidade de selecionar suas batalhas. Gente, foco é a habilidade de ignorar as distrações. Vou repetir, foco é a habilidade de ignorar as distrações. Todas as vezes que algo bom estiver para acontecer na sua vida, Satanás fará de tudo para te distrair. Então, você vai ver no texto que Davi tem diante dele
uma oportunidade de mudança, porque Davi não encara Golias como um adversário, como um gigante. Davi encara Golias como uma oportunidade. Importante você saber disso. Porque Davi entra no vale de Elá de um jeito e sai de outro jeito. As batalhas têm essa peculiaridade de agregar a nossa vida. Davi entra um anônimo naquela batalha. E sabe como ele sai? Um herói nacional. Ele está sendo preparado para ser grande, para ser reconhecido, para se tornar o rei da nação. Mas enquanto ele está ali, diante de Golias, ouvindo que ele pode ganhar dinheiro, que ele pode casar com a princesa, que ele pode ficar livre de impostos, olha o que a Bíblia nos relata. Ele está perguntando, gente, quem é que vai ganhar? Quem é que vai ganhar? Quem é que vai receber quem matar o gigante? Ele está interessado. Olha o que o texto diz, verso 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, olha o sentimento que os irmãos de Davi tinham por ele. Acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse, por que desceste aqui? Abri um parênteses aqui. Davi foi para lá para saber como é que esse miserável estava. Para levar um lanchinho da mamãe para esse cara aqui. Ele está ali por causa de Eliabe, mas está tomando patada. Irmão, quem tem irmão aí sabe do que eu estou falando. Irmão adolescente, Davi tem 16, Eliabe tem uns 20, alguma coisa assim, a gente não sabe a idade certa, mas ele é mais velho que Davi. Ele diz, por que desceste aqui? E o texto continua, e ele continua perguntando, e a quem deixaste, olha o desprezo, aquelas o quê? Poucas ovelhas no deserto. Ele continua, ele não para, é um coice atrás do outro. Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Olha só, não espere compreensão de pessoas que não têm ambição na vida. Em especial de familiares, em especial de pessoas próximas. Você vai ser criticado. Suas motivações serão questionadas. Como quem diz, quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é? Na nossa família ninguém é assim. Ô gente, eu sou descendente de nordestino, mais especificamente de baiano. E é interessante você olhar para a cultura familiar, que é o seguinte, se você desejar crescer um pouco na vida, você é visto como o seguinte, abandonou suas origens, não vem mais na casa de pobre. Quem sabe do que eu estou falando? Bom, é só minha família e mais 3 que tem essas coisas. O resto aqui é tudo uma bênção. Quando um primo seu, quando o seu irmão, alguém, seu tio vê você crescer, ele diz, ei, fulano está bem, olha que maravilha, não? Você viu, trocou de carro, foi viajar, que bênção, eu fico tão feliz. É assim? Suas motivações começam a ser questionadas. Ô gente, quando Abel foi aprovado por Deus, qual foi o sentimento de Caim? Que maravilha, rapaz, me ensina, como é que foi esse? Ou foi atacá-lo? Então não se engane e não espere compreensão de pessoas que não ambicionam. Elas vão te atacar. A questão é a seguinte, como você reagirá aos ataques? Como é que você vai lidar com isso? Você tem diante de si uma oportunidade de crescer, de matar um gigante e ser recompensado, mas agora você tem o seu irmão tentando te distrair,
questionando suas motivações, falando que aquilo que você faz não presta, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto. Eu conheço a tua presunção, eu conheço a tua maldade, você só veio aqui para ver a peleja. Olha como o texto segue, versículo 29 e 30. Respondeu Davi. Antes da gente ler, como é que você responderia? Seu irmão falando para você o que Eliabe falou para Davi. Ô jumento, eu vim aqui para ver como é que você está, sem educação. Ou bateu, levou? Não, isso é uma bênção, claro. Respondeu Davi. Que fiz eu agora? Como quem diz o seguinte, porque não é o primeiro ataque. Que fiz eu agora? Era uma tendência. Fiz somente uma pergunta. E eu acho linda essa expressão que segue o texto. Desviou-se dele para outro. E falou a mesma coisa. Qual coisa? Quer que vai receber quem matar o gigante. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Sabe o que Davi faz nesse momento? Ele ignora aquela batalha, ele se desvia. Ele sai, ele fala, cara, eu não vou ganhar nada debatendo com meu irmão. Eu não vou ganhar nada brigando com meu familiar. Eu não vou... Essa batalha não tem recompensa. Eu tenho diante de mim uma batalha que pode mudar a minha vida. E mudou. Mas Davi então não se distrai com Eliabe. E a Bíblia diz que ele se desvia. Você lê o texto da coroação de Saul. É lindo porque 1 Samuel 10. Saul é aclamado por toda a nação. Quando ele é estabelecido como rei. E a Bíblia diz que quando ele chega na sua cidade... Ele é ignorado pelos homens, pelos jovens daquela cidade. E os caras o ignoram e não lhe dão presente. Porque era um costume, o rei está chegando. Mas o texto diz o seguinte, que Saul se fez de surdo. Ô gente, se você quiser ter estabilidade na vida, se você quiser vencer batalhas na vida, você vai precisar dar uma de tonto às vezes. Vai precisar se fazer de surdo. Você vai ler a trajetória de Davi. Tem um momento na vida de Davi que sabe como ele escapa da morte? Se fingindo de doido. Ele está no campo do inimigo e daí, cara, ele vai morrer. Sabe o que ele faz? Ele deita no chão e começa a babar. Começa a babar, começa a escorrer baba pela barba. E um doido não podia ser morto. Quem matasse um doido era amaldiçoado. E daí os caras que iam matar Davi falou, tira esse doidinho daí. E Davi sai, sabe o que faz? Limpa a barba e seca a vida. Capacidade de selecionar batalhas. Eu penso que a gente gasta muito tempo na nossa vida com batalhas que não valem a pena. Gente, eu vejo gente brigando no trânsito. Você parou para pensar? Gente discutindo no trânsito. Às vezes não discute, guarde isso. Você não discute com uma pessoa, mas você leva a pessoa para casa. Quem aqui já levou alguém para casa? E daí você deita na cama e continua brigando com a pessoa que te deu uma fechada no trânsito, que te falou alguma coisa. São batalhas que não vão agregar em nada. É necessário selecionar as batalhas. Eu vejo gente brigando por causa de política na internet. Cara, esse povo é doente. Brigando por causa de político. Por causa de político, que não está nem aí para você, viu? Está nem aí para você. Textão. Falei mesmo. E daí depois que escreve, aquele monte de borracha, agora eu estou bem. E desfaz amizade,
Eu contei esses dias aqui, eu tenho uma família de conhecido, o filho saiu de casa por causa de política na última eleição, porque o pai era Bolsonaro e o filho era Haddad e Lula, sei lá, os dois juntos, alguma coisa assim. Tem uma banda que eu acho maravilhosa, uma banda desfez, chama Boca Livre. Assim, falando de vocal, uma das coisas mais primorosas que eu já vi na minha vida. Uma banda de dezenas de anos. Acabou a banda por causa de política. Por causa de bobagem. Por causa de bobagem. E a gente gasta tempo com essas coisas, gente. Gasta tempo brigando para ter razão. Quantos casamentos acabam porque as pessoas não sabem selecionar algumas batalhas? Deixa eu falar uma coisa para você, você que é marido, você que é esposa, se você não aprender a selecionar suas batalhas, seu casamento não dura. Ficar brigando por causa de o jeito que aperta a pasta de dente, por causa do jeito que bota o papel higiênico, se é para cima, se é para... do jeito que pendura a toalha, luz acesa. Gente, por exemplo, tem pessoas que elas não apagam a luz. É uma posição que a pessoa tomou. Não apaga. Não apaga. Não apaga. Eu quero luz. Quero tudo iluminado. Tudo iluminado. Eu já não posso ver uma luz acesa que eu vou apagando. Eu vou apagando, vou apagando. Eu não sou sócio da CPFL, não. Eu vou passando um cômodo, não tem ninguém, eu apago. Um dia minha mãe falou, você está pior que meu pai, você está parecendo velho, parecendo seu avô, fica apagando luz, apaga a luz e tal. Agora, gente, o que é que sai mais caro? Luz acesa ou um divórcio? Você já parou para pensar? Eu, nessa altura do campeonato, ficar brigando com a minha mulher por causa de luz? Separar 3 pensão para dar, 3 meninos? Eu botei no papel. Não, sai mais barato. Sei lá quanto que vai sair a mais de energia. Bota aí. Ficar brigando. Seu filho, adolescente, 15 anos, 16. Menino demora muito no banho. É normal. Demora mesmo. Tá tudo certo. Deixa o menino em paz. Deixa o menino em paz. Deixa em paz. Não, por quê? Porque a casa da gente vai virando um inferno, porque a gente não seleciona as batalhas da vida. Fica brigando por bobagem no trabalho, dentro de casa, na igreja. Ô, gente, eu me lembro, eu fui pastor de música muitos anos, eu fazia escala e marcava lá. Fulano vai cantar no vocal, Beltrano e pá. Tinha gente que brigava comigo, porque assim, sei lá, tinha 5 domingos no mês. Ela cantou 2 e a Joaquina cantou 3. Eu disse o seguinte, você gosta mais? Está escalado mais. Eu falo, o Cristo, mas é número ímpar, não tem jeito das duas cantar igual. Mas quer arrumar confusão. A vida de uma pessoa assim é infernal. Ela nunca vai vencer batalhas importantes na vida, porque ela está distraída lutando as batalhas pequenas. Pequenas. Isso vai roubar sua energia. E daí quando chegar uma batalha importante, você não vai ter foco para acertar a testa do gigante. Você vai estar passando raiva porque o seu irmão questionou suas motivações. Então fala o seguinte, se desvie, como Davi, se desvie das batalhas que não valem a pena. Não vão agregar em nada, não vão te ajudar em nada, só vão te trazer falta de foco. E em último lugar, quarto e último lugar, a quarta arma de Davi é a autenticidade. Autenticidade. Todo mundo conhece aquela música Raridade, né? Eu acho linda. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Fala, você é raridade. Mas eu, quando estava preparando essa mensagem, eu pensei em algo. Porque raro é uma coisa que é difícil de encontrar. Difícil de encontrar.
E na verdade, você não é raro, você é único. Não é que é difícil encontrar alguém como você. Não existe alguém como você. Olhar para a sua digital, só tem a sua digital no mundo. Deus teve muito trabalho para fazer a gente do jeito que a gente é. E muitas vezes a gente não tem coragem de ser quem fomos projetados para ser. Isso é autenticidade. E eu estou dizendo isso porque depois do embate de Davi e Saul é o rei, e Davi disse, eu vou lutar. Saul falou, você não pode ir, você é novo demais, esse cara desde a juventude, ele é guerreiro. Aí Davi falou, não, já matei leão, já matei urso, e vou matar esse cara aí também. E Saul falou, então tá bom, então você vai. Mas você vai com uma condição, versículo 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. É importante você saber uma coisa, Davi é um adolescente, e a primeira vez que o nome Saul aparece na Bíblia, a Bíblia faz questão de dizer que dentre todos os homens de Israel, Saul era o mais bonito, mas não só o mais bonito, era o mais alto. Diz que dos ombros para cima, ele sobressaía a todos os homens. Então Saul era grandão, e Davi era um menino. E daí Saul falou, tá bom, você vai, então tá aqui minha armadura. Ô gente, eu não sei se você já ganhou muita roupa na sua vida. Eu já ganhei muita roupa. Alguém aqui já? Assim, não é ganhar roupa, alguém foi na loja e comprou para você. Não. É roupa dada. Alguém não serve mais para a pessoa, tá velha, sei lá, alguma coisa, ela pega um sapato, pega um tênis, pega uma calça e dá para você. Você sabe que pé de pobre não tem número. É o que vier. Pode estar um pouquinho apertado, pode estar um pouco largo. Enfim, daí você coloca uma roupa de uma outra pessoa em você, às vezes dá, mas a maioria das vezes não dá. Ou sobra muito, ou fica muito justo, ou fica muito apertado. Imagina Davi tentando colocar aquela armadura. A Bíblia diz que Davi, se você ler o texto, diz que ele não conseguia andar. Ele não conseguia se movimentar, porque não tinha lógica. O cara mais alto da nação botou a roupa num menino. Pega aí, tem uns caras aqui na igreja, tem 1,95 m, maninho, por exemplo. Pega uma roupa dele, bota no meu filho. Um adolescente. Cara, não vai rolar. Não vai dar certo. Verso 39. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Vamos repetir isso juntos? Diga, Davi tirou aquilo de sobre si. Davi falou, cara, eu não vou com uma armadura dos outros. Eu não vou com uma roupa que não me serve. E, gente, é preciso coragem para ser autêntico. É necessário coragem para você ser você mesmo. Porque todo mundo espera alguma coisa de você. Todo mundo. Você vai para uma faculdade, você muda de emprego, sua família, todo mundo olha para você e tem uma expectativa sobre você. E daí você precisa tomar uma decisão. Ou eu me adequo à expectativa dos outros, ou eu sou quem Deus me projetou para ser autêntico. É importante a gente também distinguir duas coisas, gente. Ser autêntico de ser esquisito. Uma coisa é ser autêntico, outra coisa é ser esquisito. Tem gente que acha que esquisitice é bonito. Não, que eu sou... Não.
você ser quem Deus te projetou para ser. Verso 40, tomou o seu cajado na mão, tomou o que, gente? O seu cajado, o seu, não pegou de outra pessoa. Deus perguntou para Moisés, o que é isso na tua mão? O profeta Elias perguntou para a mulher, o que é que você tem na sua casa? Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e a pôs no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Gente, um dos maiores desafios no início do meu ministério foi ser autêntico, porque, imagina, eu comecei a pregar com 16 anos, e daí é o seguinte, você está em formação ainda, e daí é óbvio, você tem alguns referenciais, e não tem problema você ter referenciais, mas o problema está em você passar a ser uma cópia de alguém, que você olha alguém, que de repente você admira e tal. Eu me lembro uma época, eu estava crescendo, eu queria ser mais sério pregando. Então eu vi uma vez, eu tive com ele já muitas vezes, um cara extraordinário que é o reverendo Hernandes Dias Lopes, e eu vi ele pregando, ele bota uma mão para trás aqui, a outra aqui no microfone, ó. E ele fala, sempre de terno e gravata, sempre. Eu fui buscar esse homem em aeroporto, de manhã ele estava de terno e gravata. Fui levar ele para o aeroporto de madrugada, ele está de terno e gravata. Acho que ele dorme de terno e gravata. Os câmeras não iam ter problema com ele, ó. Eu só ficar aqui. Ó. E uma época eu tentei, falei, não, cara, eu acho que eu preciso ser, eu sou meio avacalhado, acho que eu vou ser mais sério. Não rolou. Não rolou. Por quê? Porque eu não sou assim. Autenticidade é você ser quem Deus te projetou para ser. Há pessoas que mudam de voz pregando, por exemplo. Tem coisa mais ridícula que essa? Tem coisa mais ridícula do que uma pessoa ser uma personagem, ser um artista? Eu não estou falando só na igreja. Eu estou falando na vida. Tentar ser uma outra pessoa. Foram perguntar para João Batista o seguinte, João 1, 22. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Porque João era um cara diferente, ele era um cara autêntico. Se vestia de jeito diferente, comia de jeito diferente, morava num lugar diferente. E daí começaram a olhar para ele e falar, quem que é esse cara? Ele não se adequava dentro dos padrões. E o texto bíblico diz assim, verso 23, então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Como disse o profeta. O que é que João está dizendo? Eu sou quem a palavra de Deus diz que eu sou. Eu sou quem Deus me projetou para ser. E assim foi Davi. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tiver diante de você um gigante, como Golias, e você tiver uma bazuca, Deus te deu uma bazuca, e você souber usar a bazuca, vou te dar um conselho. Vai com a bazuca. Não tem problema nenhum. Porque alguns de nós foram dotados de mais recursos do que outros. Mas se você só souber lidar com pedras, vai com as pedrinhas, que Deus vai te abençoar do mesmo jeito. Eu me lembro que quando eu entrei no seminário, tinha um seminário em Campinas, que era um seminário assim, de teologia, que alguns iam lá e moravam lá, inclusive. Eu tinha alguns colegas seminaristas que foram para lá. E tinha um seminário que era tipo série B, que chama ETED, que é a extensão da Igreja do Nazareno. E tinha um outro que chamava Guia de Desenvolvimento Ministerial. Era o mais básico de tudo, era a série C. Adivinha qual que o pai fez? Chuta, então dá um chute. A C.
A C. E eu tinha outros colegas pastores que foram estudar fora do país. Eu tinha um grande amigo meu que eu admiro. Ele estudou, foi fazer mestrado no Regent College, no Canadá, e depois fez doutorado em Cambridge, em teologia. E eu olhava esses caras e falava, Deus do céu, não é muito disparate. E daí eu aprendi, sabe o quê? Que Deus usa esse cara, hoje ele é professor universitário, ele, na verdade, é responsável por uma universidade de teologia hoje, na região de Boston, nos Estados Unidos, é brasileiro, aqui de Americana, um cara espetacular. E Deus estava o preparando para isso. Agora, se Deus estava me preparando para isso, se eu chegasse aqui e começasse a falar teologia de Cambridge, eu posso cravar que você não ia estar aqui me ouvindo. Então Deus sabe o que Ele coloca nas suas mãos. Deus sabe o que Ele vai confiar nas suas mãos. Tenha coragem de ser autêntico. Autêntico. Eu termino lendo, enquanto o pessoal chega, 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, diz assim: porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, da nossa batalha, não são o quê? Carnais, e sim poderosas em Deus. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Essa mensagem é para talvez pessoas que chegaram aqui hoje se sentindo incapazes diante da batalha que está à sua frente. Você olha para as pedrinhas que estão à sua mão, você olha o tamanho do adversário, você diz, eu acho que não vai rolar não. Mas eu quero dizer para você que o Senhor está contigo. Davi disse para Golias, você vem contra mim, com espada e com lança, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Mais importante do que armas humanas, é o seu caráter, é quem você é, diante de Deus, em relação à vida. Não negocie esses valores, seja alguém responsável com aquilo que Deus te confiou. Seja uma pessoa autêntica. Tenha a capacidade de selecionar qual batalha você deve ou não entrar. E eu tenho absoluta certeza que o Senhor há de te dar vitória no nome de Jesus.